Antes de começarmos, gostaria de fazer uma observação. Ao longo da apresentação, tomarei a liberdade de manter alguns termos em inglês, que na medida do possível tentarei traduzir ou explicar esses conceitos em português. Nos slides, esses termos aparecerão com fonte itálica. Alguns de vocês talvez não tenham nenhuma familiaridade com o Simulink, ou talvez conheçam, mas ainda não utilizem efetivamente em seu trabalho e gostariam de saber como utilizá-lo. Essa apresentação vai começar com alguns exemplos de uso do Simulink, e nesse contexto, vamos imaginar que um engenheiro que trabalha em tecnologia de comunicações e que precisa desenvolver um novo aparelho wireless multimídia, por exemplo, um novo modelo de transmissor sem fio de som e imagem para um aparelho receptor, que pode ser um celular ou uma televisão, e que está preocupado com a definição de bandwidth, largura de banda, ou seja, a capacidade de transmissão de dados da rede de comunicação. Então, o que esse engenheiro gostaria de poder fazer é modelar essa rede e verificar o que acontece quando um sinal de vídeo é enviado por esse aparelho. E é isso que vemos aqui. Vejamos o que acontece quando eu iniciar a simulação. Aqui nós temos a simulação deste componente do sistema que executa a transmissão do sinal e que nós estamos vendo nessa janela. E o que é visto aqui, alguns segundos depois, é a imagem no aparelho receptor. Tudo bem que aconteça essa pequena defasagem de tempo, mas o que realmente não é desejável é que o vídeo apareça truncado ou que a imagem congele, seja por ocorrência de interrupção, por perda de quadros ou lentidão de transmissão do sistema. E com esse modelo, tudo isso pode ser testado por meio de alterações de parâmetros desse componente aqui, que modela a rede de comunicação, e tudo isso facilita muito o desenvolvimento de um aparelho robusto, isto é, muito menos sensível às oscilações da rede. Nesse próximo exemplo, imaginem agora alguém na área automobilística com a missão de projetar um veículo gasolina elétrico e que precisa respeitar certos requisitos de desempenho e economia de consumo. Então, o que queremos agora, mais ou menos o que está aqui, é modelar o sistema completo do veículo, onde podemos ter o motor a gasolina, o sistema powertrain, motor de transmissão, motor elétrico e bateria. E no nível superior vamos ter um controlador que gerencia todo o funcionamento do sistema. Deixa eu passar agora para mostrar o sistema simulado. O que podemos observar na simulação é a troca de fluxos de combustível e de energia que procuram ao mesmo tempo manter desempenho e maximizar a economia de consumo, dadas as entradas fornecidas pelo motorista, aceleração, freio, mudança de marcha. Tem uns gráficos aqui que ilustram bem isso. O próximo slide é uma aplicação na área aeroespacial. Por exemplo, um projeto de um Lunar Lander, um módulo lunar, que terá que voltar para a Lua em 2020. E nesse caso temos que projetar os controles de voo desse sistema de forma que o módulo lunar consiga se separar do módulo de comando de serviço, onde fica a cabine tripulada e os controles, e aterrissar na Lua. Vou passar para a simulação, que vai mostrar uma animação de como isso pode ser feito. Nós estamos vendo aqui a animação, que é controlada pelo Simulink, e nós podemos perceber que para fazer isso é necessário orquestrar diferentes sistemas de controle, de forma a coordenar o voo sobre a superfície da Lua, o momento da separação do módulo lunar e a aterrissagem. Esse tipo de processo é conhecido como scheduling e também é usualmente traduzido por agendamento. Existe um outro procedimento que é necessário ser modelado, que é trazer o módulo lunar de volta e reacoplá-lo ao módulo de comando de serviço. Neste slide estamos vendo apenas o sobrevoo, a separação do módulo e a sua aterrissagem na superfície da Lua. Mais importante que a visualização do processo é que a simulação permite verificar e validar se os softwares de controle cumprem todos os requisitos do sistema. E tudo isso antes de testarem protótipos físicos, o que propicia grande aumento na qualidade do projeto e principalmente na segurança de todo o sistema. Consequentemente, a redução é uma redução muito grande de tempo, de desenvolvimento e de custo. Esse processo que tem como modelo o centro de todo o processo que permite projeto,
verificação, validação, embarque de código e geração de protótipo físico é que é conhecido como Model-Based Design, que eu mencionei anteriormente. E nesse sentido é que se diz que o Simulink é a base para o desenvolvimento de projetos que seguem essa metodologia. E esse último exemplo é o desenvolvimento de um algoritmo para rastreamento de imagem e vídeo. O objetivo aqui é criar um algoritmo que consiga detectar algo em movimento dentro de um campo de visão e rastrear seu movimento em frente à câmera, como eu vou mostrar na animação a seguir. Vou iniciar a simulação e aqui podemos ver o movimento e o algoritmo consegue identificar naquela faixa estabelecida como a campo de visão, rastrear e localizar um objeto específico. Esse algoritmo poderá ser então implementado em uma placa tipo DSP, chamada Digital Signal Processing, processamento digital de sinais, ou em um circuito integrado FPGA, Field Programmable Gate Array, específicos para controladores de vídeos. Então, esses foram alguns exemplos de modelos que podem ser criados com o Simulink em diferentes aplicações, que podem ou não ter a ver com o trabalho de cada um de vocês, mas que eu espero que tenha dado uma ideia de como e aonde o Simulink pode ser utilizado. Esta é a agenda da apresentação de hoje. Vou gastar alguns minutos para explicar o que é o Simulink, apresentar as chamadas Key Features ou principais recursos e mostrar rapidamente a família de produtos métricos. Depois disso, vou começar o que ocupará a maior parte da apresentação, será a demonstração do Simulink que chamamos Getting Started, uma apresentação para os que estão iniciando e que mostrará a construção passo a passo de um modelo. O webinar terminará com um resumo do que foi apresentado. O Simulink é um ambiente baseado em diagramas de blocos, no qual é possível modelar sistemas dinâmicos, lineares e não lineares. Tudo isso permite projetar, implantar e testar sistemas do tipo time invariant, isto é, sistemas nos quais o tempo não pode ser considerado invariante. Por exemplo, sistemas de comunicação, sistema de controle, sistemas de processamento de sinais, sistemas de processamento de vídeo e imagem. Coisas semelhantes aos exemplos que mostramos no começo dessa apresentação. Além disso, o Simulink pode ser abordado tanto como um produto individual, quanto dentro de um contexto combinado com outras ferramentas, na qual o Simulink serve de plataforma para implementação da metodologia, ou do que é chamado metodologia Model-Based Design, sobre a qual falaremos mais adiante. Então, vejamos quais são as principais características e principais recursos do Simulink. O Simulink possui uma biblioteca que inclui mais de 200 blocos que implementam funções as mais comuns utilizadas para modelar sistemas dinâmicos. A biblioteca básica do Simulink inclui blocos para dinâmica contínua discreta, como por exemplo integradores ou derivadas. Blocos que implementam operações de algoritmos, tais como soma, produto, pesquisa em tabela. E blocos que implementam controle e hierarquia, como chaves e subsistemas. Existem ainda blocos que implementam não linearidade e descontinuidade, como saturação ou interrupção. Também é possível customizar ou adequar esses blocos padrões e criar novos blocos e agrupá-los em bibliotecas, chamadas block set, o que permite estender os recursos básicos do Simulink para atender funcionalidades de áreas específicas. Por exemplo, a Metro desenvolve e comercializa block sets específicos para a indústria aeroespacial, comunicações e processamento de sinais. Modelos no Simulink podem ser organizados em níveis hierárquicos, de forma clara e gerenciável, por meio da utilização de um bloco chamado subsistema. Subsistema ou subsystem é o encapsulamento de um grupo de blocos e sinais em um único bloco. Nós vamos mostrar isso durante a demonstração. O Simulink possui interface aberta para outras aplicações via API, chama API, Application Programming Interface, que permite incorporar programas escritos em MATLAB, C, Fortran e ADA. No Simulink é possível simular sistemas híbridos, que contenham sinais contínuos e discretos, e sistemas compostos por taxas de amostragem diferentes.
E, além disso, sistemas que podem rodar em plataforma simples ou multitarefa. E para tudo isso funcionar, para tanto, ele disponibiliza um conjunto sofisticado e robusto de solvers que resolvem todas as equações diferenciais envolvidas. Outros recursos ou algoritmos desenvolvidos no MATLAB podem ser incorporados no Simulink como Embedded MATLAB Function, por meio de um bloco chamado Embedded MATLAB. Isso facilita muito a geração de sistemas de código embarcado. O Simulink ele tem 3 modos de simulação: o normal, acelerado e o rápido acelerado, chamado Normal Accelerator, Rapid Accelerator, que vai do mais rápido e do mais lento e mais interpretativo até o mais rápido e menos interpretativo. Nós vamos mostrar isso também durante a demonstração. O Simulink provê um amplo conjunto de ferramentas de diagnósticos e depuração para ajudar a construção dos modelos. E, finalmente, o Simulink trabalha de forma completamente integrada com o MATLAB, o que torna possível aproveitar os dados dos 2 ambientes para visualizar, criar algoritmos e desenvolver interfaces gráficas. Nesse esquema exibido nesse slide, que dá uma visão geral dos produtos MathWorks, podemos ver que o MATLAB é a plataforma sobre a qual o Simulink trabalha, e que o Simulink, por sua vez, é a plataforma principal para outros produtos que atendem aplicações específicas, como controle, processamento de sinais, processamento de imagem, e também para esses aqui em cima, que envolvem, como eu mencionei anteriormente, a metodologia de Model-Based Design, que envolve verificação e validação, código embarcado, rápida prototipação e geração automática de códigos. Agora nós vamos passar para a demonstração do Simulink propriamente dito. Nessa demonstração nós vamos mostrar o uso das bibliotecas de bloco, criação de modelos, sinais e parâmetros, execução de simulação, adição de não linearidade e os recursos e outros recursos que nós mencionamos anteriormente. Agora nós vamos passar para o MATLAB, que é a base sobre a qual o Simulink funciona, e aqui nós podemos chamar o Simulink ou digitando na linha de comando, ou por meio desse ícone aqui em cima. Eu faço isso, ele traz essa janela que chama Simulink Library Browser, que mostra a biblioteca básica do Simulink, composta pelos seus blocos pré-definidos. E aqui eu também tenho esse ícone que abre o modelo novo, que é essa tela em branco, na qual nós vamos inserir os blocos que vão representar os modelos, vão representar os elementos do nosso modelo. Essa demonstração segue a seguinte sequência. Nós vamos começar com um modelo genérico bem simples e acrescentar complexidade ao longo das várias versões que nós fomos criando desse modelo. Então, para começar, eu vou inserir um bloco, eu vou fazer o seguinte modelo. Ele gera um sinal de seno que vai ser exibido no osciloscópio. Eu faço essa ligação. E o que eu tenho aqui? Este bloco é uma função matemática que calcula seno. E esse aqui exibe seno. Do que? Seno de quê? Seno de x. O que é esse x? Esse x é a variação desse tempo aqui de 0 a 10, e a variação do tempo é calculada pelo motor do Simulink. Então, a simulação deste modelo gera esta imagem aqui, que é a imagem da função matemática seno, cada seno de t que se tem. Então, isso aqui é bastante simples, e a partir daqui eu vou colocar sofisticações com relação a, por exemplo, vamos começar com o elemento contínuo. Eu posso inserir aqui um integrador. Então, esse bloco vai fazer o quê? Ele recebe esse sinal de seno, vai integrar o sinal de seno e gerar aqui o resultado. Então, nós vamos agora ver o resultado da simulação de integrar o seno de x. Então, aqui eu vejo uma curva que aparentemente continua com o aspecto lixanoide. Nós vamos usar, eu já usei e esqueci de comentar, vou usar
esse ícone aqui, que chama Outscale, para enquadrar essa curva nos eixos. E aqui eu vejo, a gente tem uma cara de, como a gente sabe de estudo de cálculo, que integral de seno é menos cosseno, então tem uma cara de menos cosseno, mas tem um problema. Senos e cossenos são funções que vão de menos 1 a 1, e aqui eu estou vendo que isso aqui está indo de 0 a 2. O que pode ter acontecido? Por que o resultado da integração que o Simulink produziu é diferente do que a gente espera matematicamente? Pelo fato de estar aqui mexendo com 0 a 2, isso aqui tem a ver com, certamente, isso aqui é uma equação diferencial, com definição da condição inicial, que está definida aqui dentro do bloco de integração. Então, aqui aproveito para mostrar outra característica dos blocos, que além de executarem funções, eles têm propriedades que podem ser configuradas nessa janela. Então, aqui a condição inicial é 0. Então, dentro dessa condição inicial, como ele está indicando, a primeira vez que ele recebe 0, ele atribui cosseno de menos cosseno de 0 a menos 1. Então, a integração aqui nessa condição inicial está acrescentando a este sistema uma constante. O que acontece? Integral aí ele pega essa constante e arrasta, ele passa a arrastar essa constante ao longo da integração, que gera esse pulo do intervalo de menos 1 a 2, de menos 1 a 1 para 0 e 2. Então, o que eu tenho que fazer é colocar a condição inicial adequada, que é menos 1, aplicar, e agora eu tenho aqui o meu cosseno correto, que é a minha condição inicial, é o cosseno esse cosseno que eu falei menos 1, para ele poder, a condição inicial desse integrador tem que ser menos 1, para ele poder gerar o resultado coerente com o que a gente espera da execução, da forma fechada da solução dessa equação diferencial. Certo? Então, novamente revisando, esses blocos são funções matemáticas que utilizam o tempo que é produzido pelo motor do Simulink, e esses sinais, essas linhas representam sinais, ou seja, a transformação que dessa equação para este bloco, ele é transformado e elevado para um próximo estágio. Antes, eu vou aproveitar esse modelo aqui e mostrar um elemento que não tem muito a ver não tem diretamente a ver com o modelamento do sistema em si, mas serve para documentar, que são elementos extra blocks. Aqui, ó, eu posso apresentar uma linha de comentário. Integral de sinal seno igual a sinal de menos cosseno. Você pode documentar, ajudar uma pessoa que vai abrir esse bloco depois ver o que isso aqui está fazendo. Ele tem uma indicação no comentário. Esse texto ele pode ser formatado. Fonte maior. E se eu tiver, por acaso, um texto maior que isso, eu posso vir e usar um bloco, aqui usar o search, que faz a busca de blocos aqui, e eu tenho um bloco que permite inserir, vamos colocar para o espaço, ele abre um editor de texto, no qual eu posso escrever comentários. Mas eu posso escrever versão integral de sinal seno igual a sinal menos cosseno. E eu volto aqui para o MATLAB. E aqui eu tenho o primeiro modelinho criado aqui nessa demonstração. Esse modelo vai ser salvo, eu vou salvá-lo com uma versão inicial SL01, e nós vamos ter várias versões, isso vai permitir que a gente possa acompanhar passo a passo tudo o que está sendo criado aqui. Está salvo. Então nós vamos partir desse modelo que tem uma solução simples, ele tem solução fechada em fórmula, seno, integral, seno, menos cosseno. Também pode ser implementado em linguagem de programação procedural. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos acrescentar um elemento de descontinuidade aqui, que seria o bloco de saturação. Esse bloco aqui.
Bloco de saturação pode representar uma limitação, por exemplo, física do instrumento no qual esse modelo vai ser implementado, que só representa, no caso aqui, nós vamos ver que aparece, só consegue tratar sinais entre meio e menos meio. Nós vamos querer ver a execução, e aqui nós temos, aqui, novamente, aquele é o sinal original de 1 a menos 1, agora ele está saturado, ele consegue cortar isso aqui. E esses modelos já acabam, esse tipo de construção já acaba, certamente não tem solução fechada, não tem fórmula, e a implementação disso em linguagem de programação procedural começa a ser mais difícil. Vou salvar esse modelo aqui também. Essa versão. E o próximo passo vai ser combinar esse modelo com um recurso que é muito poderoso dentro do MATLAB, para quem já conhece o MATLAB, é o de vetorização. Então, agora, ao invés de trabalhar com um sinal, eu quero trabalhar com vários sinais. Então, cada linha dessa vai produzir mais de um sinal, e eu quero que todos eles façam parte desse meu sistema dinâmico, ou seja, para todos eles eu vou trabalhar, eu vou ter uma equação diferencial para ser resolvida, sem ter que necessariamente gerar 10 linhas diferentes. Eu posso usar o recurso do MATLAB, que é trabalhar com vetores ou matrizes e trabalhar tudo como um elemento só. Para fazer isso, eu vou utilizar um bloco chamado gain, esse aqui. E primeiro, só para a gente ver aqui, eu vou colocar esse bloco aqui, só para a gente testar. O que ele faz? Ele multiplica o sinal. Então aqui, se eu rodar, ele multiplicou por 1, ele fica aqui, ó. Agora, eu vou multiplicar esse sinal aqui que nós estamos vendo por 3. E aqui nós vamos ver esse sinal aparecer multiplicado por 3. Então é isso que ele faz. Agora eu vou deslocar esse bloco. Posso fazer isso. É bastante simples. Eu vou colocar ele aqui. E ao invés de colocar um número 3, eu vou colocar um vetor indo de 1 a 10. Essa construção é muito típica do MATLAB. Eu estou construindo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou pegar este sinal, vou multiplicar por cada um desses elementos desse vetor, e a saída dessa linha aqui, ao invés de um sinal aqui, serão 10 sinais. Esses 10 sinais vão vir para cá, e cada um deles pode receber limites de saturações diferentes. Então, para fazer, eu vou codificar aqui um limite de... vai ser um número aleatório. Esse número eu estou dizendo que estou usando a função hunt do MATLAB, que gera números aleatórios com distribuição uniforme entre 0 e 1. E agora eu vou rodar esse exemplo. Aí aconteceu um problema. Olha, então o que ele indica aqui? Então, eu vou aproveitar esse erro aqui para, além de mostrar esse recurso de ajuda à depuração de modelos, como é que a gente interpreta e quais as informações que o Simulink mostra para a gente para auxiliar esse processo de depuração. Então, o que ele diz? Ele pinta em amarelo o bloco onde ele detectou o erro, e aqui ele diz que ele invalid dimension. Então, o que a gente vê? Eu tenho um sinal aqui, como eu havia falado, essa linha transporta um sinal, eu multipliquei por um vetor de 10 posições, ela sai com um vetor de 10 posições, e por acaso aqui dentro, ele diz, olha, aqui você só tem 8 definidos. Então, realmente eu sei o que aconteceu, é porque eu digitei, em vez da função gerar 10 números aleatórios, ela gera 8, está gerando 8. Então, eu vou colocar 10, e a partir de agora ela vai gerar 10 números aleatórios, um para cada um dos sinais que estão entrando, e agora a gente vê a execução aqui. E aqui eu vejo essa execução bastante interessante. Eu tenho para cada um dos sinais, a gente pode dar um zoom aqui, eu vejo, realmente eu tenho cada um dos sinais, cada um foi multiplicado por um número diferente, tem pontos de saturação diferentes. Aqui eu acho. Isso aqui é, evidentemente, um sistema que não tem, como se costuma dizer, não tem solução trivial. E é bastante simples de ser implementado dentro do Simulink. E aí que está a graça. Você
pode investir tempo pensando no seu modelo e não no método que vai ser utilizado para resolver esse sistema, para resolver esse modelo. Deixa eu salvar essa aqui, a nova versão. E continuar aqui nessa inserção de novos elementos dentro, seguindo a mesma linha de desenvolvimento. Eu vou acrescentar agora, indo nessa sequência de utilizar recursos herdados do MATLAB, eu vou inserir um cálculo que eu poderia usar blocos do Simulink para fazer essa conta, mas ela é mais fácil de ser implementada dentro do MATLAB. Então, para isso, eu vou usar a codificação da linguagem do MATLAB por meio de um bloco que chama Embedded MATLAB. Vou colocar ele aqui. Dá mais espaço. E o que ele vai fazer? Esse bloco, ele recebe esse sinal aqui, U, que nós sabemos já que essa linha é composta por 10 sinais, e vai gerar um Y aqui da saída. E esse sinal Y, ele é codificado aqui. Quando eu faço isso, ele abre uma tela muito parecida com o editor de programas do MATLAB. E aqui eu vou colocar a conta. Então, o que vai ser a minha conta? Eu vou pedir a raiz quadrada da soma desse sinal U. Esse sinal U é o vetor de 10 posições. Por isso que eu faço ponto estrela, que é multiplicado por escalar com o conjugado de U, dividido pelo tamanho de cada um deles. Então, essa conta que eu estou fazendo. Isso aqui é o quadrado. Então, isso aqui é o módulo. Na verdade, é o módulo é a raiz quadrada da soma dos módulos de todos os sinais. E essa conta é mais fácil de ser implementada dentro do MATLAB. Eu faço essa implementação aqui, salvo. E além disso, esse bloco, se eu precisar gerar o código disso aqui para ele ser embarcado, gerar automaticamente o código desse modelo para ele ser embarcado no sistema externo, ele consegue codificar também essa parte gerada por essa função em sintaxe do MATLAB. Formar sintaxe do MATLAB. Então, agora nós vamos ver o que ele vai fazer. É que ele gera, ele está trabalhando com essa função aqui, e aqui eu tenho o resultado desta conta aqui. Vou me repetir novamente, isso aqui não é um sistema trivial para ser resolvido do ponto de vista de equação diferencial. Eu tenho solvers especializados robustos para resolver cada tipo de aplicado a cada tipo de equação diferencial. Nós vamos ver isso aqui. Deixa parameters. Eu tenho aqui, são esses parâmetros do solver. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho dois grandes tipos, passo variável, passo fixo, e para cada um deles eu tenho um conjunto de solvers definidos, que podem ser escolhidos de acordo com o problema a ser tratado. Nós vamos ficar com esse aqui mesmo e salvar aqui essa versão, mais essa versão. O próximo passo agora é transformar esse modelo aqui, que é tipicamente o modelo do sistema contínuo, em híbrido, ou seja, nós vamos inserir elementos discretos aqui. Para fazer isso, eu vou trazer um bloco discreto, zero order, o que ele faz? Ele faz uma amostragem dos dados, e aqui eu vou pedir que, só para tentar mostrar, essas linhas aqui são Smart Line, que ajudam a alinhar as linhas do meu modelo. Aqui eu vou criar duas. Vou alinhar aqui. Vou mostrar mais um recurso. Eu quero que esse meu escopo agora mostre 3 eixos e não só 2.
E aqui eu vou querer ver essa conta, que é a soma dos quadrados, lá dos módulos, e eu vou querer ver também o resultado gerado por esses blocos, pela operação implementada por esses blocos aqui, esses bloquinhos. Esses blocos, eles fazem o que? Eles vão fazer a amostragem, vai ter uma taxa de amostragem. Vou fazer uma taxa de amostragem TS1 e uma taxa de amostragem TS2. Nós vamos executar agora. Ele vai dar erro e ele diz o quê? Ele deu erro nesse bloquinho e basicamente ele está dizendo assim, não sei quem é TS1. Porque ele espera, como ele não sabe, não conseguiu interpretar, ele vai até uma chave e verifica se existe uma variável com valor TS1. Se existir, ele usa, e a mesma coisa para o TS2. Então, nós não temos isso definido, eu vou aqui e vou definir uma variável TS1 com valor .1 e a TS2 com valor 1. Ou seja, eu vou tomar a taxa de amostragem a cada 0,1 tempo de segundo e a outra a cada tempo de segundo, não, tempo de execução, de simulação. Agora vamos ver o que ele executa. Aí agora eu tenho aqui eu tenho a minha função feita para todos os tempos, aqui eu tenho a minha taxa de amostragens, nós fizemos de 0,1, e aqui a minha taxa de amostragem de 1 em 1. Dá para ver aqui? Eu espero que esteja, dê para ver que aqui ela pega de 1 em 1, aqui é de 10 em 10. Aqui, aliás, 10 em 10 não, 0,1, 0,1. Então aqui nesse intervalo eu tenho 10. Isso aqui, isso ilustra o funcionamento e como o Simulink consegue tratar sistemas com comportamento contínuos e discretos dentro de um mesmo modelo. É isso que a gente chama de sistema híbrido, taxas de amostragem diferentes. E além disso, com taxas de amostragem diferentes. Vamos salvar aqui. A quinta versão do nosso modelo inicial. Então, agora vamos aproveitar o fato de que o sistema já tem um certo grau de complexidade, vamos tentar abstrair o seguinte. Faz conta que a gente quer simplificar o modelo e transformar tudo isso aqui num bloco só. Então, para isso, nós vamos usar o recurso subsistema. E para fazer isso, a gente faz exatamente isso. Seleciona todos os blocos, vem aqui no Edit e Create Subsystem. Isso ficou um bloco só. A gente aproveita e dá uma ajeitada aqui no nosso modelo como um todo, para acomodar todo mundo melhor. Aqui eu já tenho a visualização. E aqui eu tenho todos aqueles blocos agora reunidos num único grupo. E se eu clico aqui 2 vezes, eu vejo que está todo mundo aqui, continua aqui. Os mesmos blocos, o que foi substituído é que as saídas aqui, a interface com a parte externa, é um bloco de input, output, e dessa forma que se implementa a hierarquia. Eu tenho esse bloco no nível superior, esse bloco no nível mais interno. Eu posso ainda trabalhar com esse bloco e esse subsistema e fazer uma operação que chama masking, ou seja, mascarar é criar uma interface de acesso mais sofisticado, ou seja, com mais recursos para esses subsistemas. Então, para fazer isso, eu venho aqui e posso fazer mask, Ctrl N. Então, algumas coisas que eu posso fazer, eu posso criar um ícone, uma representação, então uma figura de face aqui, como eu tenho nos outros. Isso pode ser um texto, pode ser uma figura. Então, eu vou colocar uma figura que já se conhece como ela funciona. Eu posso colocar parâmetros de entrada. Então, eu vou usar o TS1, que a gente já trabalhou, e o TS2. Aqui são criados os dois. E aqui eu posso também criar uma documentação. Mastertime pode ser exemplo. Vou terminar a introdução ao Simulink. E o que ele faz nesse bloco? Ele mascarando, ele faz o que mesmo? Ele tinha a parte do
ele tinha, que ele faz o ganho, e ele tem a saturação e zero volt, zero order. E ele tem o ganho também, né? Só para deixar aqui, podia ser qualquer coisa. E aqui o Mask Help, eu vou aproveitar um texto que já está disponível aqui, já que isso aqui foi criado, que é este HTML aqui. Então eu vou usar esse HTML aqui para ser o meu texto de help. Posso vir aqui e chamar a função web, que exibe um HTML, coloco aqui. E dessa forma eu configuro a máscara que eu quero ocupar. Vamos esperar aqui, coloquei o parâmetro 3, aqui acho que não consigo utilizar, deixa eu tirar esse. Isso. Ué? Aqui. Deixa assim. Ele está fazendo isso. Isso aqui eu não quero. Parâmetro 2. Não sei. Se eu executar aqui, não, ele recebe parâmetro 1 e 2, eu coloco 1. Parâmetro 2. E eu fiz o help. Ele faz isso aqui. E aqueles textos que eu coloquei o exemplo da saturação, ok, eu executo, e aqui ele executa com aqueles parâmetros. Se eu for colocar um outro parâmetro aqui, eu vou colocar um grau, vou colocar aqui ponto 5 e 2, nós vamos ver isso aqui acontecer de uma outra forma. Então isso aqui representa, esse exemplo ilustra como eu posso utilizar os recursos de subsystem e masking para simplificar e criar estruturas hierárquicas dentro do meu modelo. Vou salvar isso aqui também, F6, e para a gente partir para uma outra expansão, uma outra utilização desse subsistema, agora como um conceito chamado Model Reference. A ideia do Model Reference é mais ou menos o seguinte: é como se eu pudesse usar um modelo como um subsistema dentro de um outro modelo. Então eu vou mostrar como isso pode ser feito, acredito que seja mais fácil de entender o conceito. Então, look under mask, eu vou olhar embaixo da subsistema, da máscara do subsistema, vou selecionar este conjunto inteiro de elementos e salvá-lo um outro modelo. E vou salvar esse modelo com o nome de componente. E este arquivo vai ser trazido para dentro deste aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tiro daqui. E para fazer isso, eu faço uso do OCBlock Model aqui, do Simulink, no qual eu posso configurar o nome do modelo, e eu vou trabalhar aqui com o modo de normal. A gente volta a falar desse detalhe. Aqui eu encaixo esse bloco de forma a por aqui. E este modelo agora deve ter o mesmo resultado do anterior. Aí eu preciso configurar uma coisa aqui. Esse parâmetro de configuração. Ele pode funcionar direitinho. Isso. Ele tem o mesmo comportamento. Então eu posso utilizar, ou outras pessoas podem utilizar esse componente. Qualquer alteração que for feita naquele modelo, eu não preciso me preocupar. Então, este modelo aqui, que chama este modelo aqui, passam a ter desenvolvimentos paralelos, hierárquicos, mas paralelos. Essa é a ideia que está por trás do uso do Model Reference. Vou salvar aqui. E a gente tem esse conjunto completo. Nós vamos utilizar esse mesmo modelo para tratar de um assunto diferente agora, que são os tipos de dados exportados pelo Simulink.
os data types. Até agora nós utilizamos o double, que é o número de precisão dupla, que é o padrão do MATLAB e, consequentemente, o Simulink. Mas é interessante que o Simulink suporte outros tipos de dados, principalmente porque, na maioria das vezes, o objetivo final dos modelos criados no Simulink é a geração de código embarcado. E, nesse caso, se a gente puder ter, no modelo do Simulink, já considerado que o hardware no qual o modelo vai ser implementado tem restrições de representação numérica, de ponto flutuante, isso ajuda a gente a verificar erros ou criar algoritmos adequados para o que a gente chama de target final do projeto. Como antes de fazer isso, vamos configurar aqui duas coisas interessantes, que é o Porta Data Types, que mostra, durante a simulação vai mostrar os tipos de dados em cada uma das entradas e saídas do Simulink. E aqui ele coloca as cores diferentes dos tipos de taxas de amostragem diferentes. Quando a gente roda aqui, mostrou que todo mundo é double. Como é que a gente vai alterar isso? Nós vamos trabalhar com um componente aqui, que é o... Vamos trabalhar com um componente, nós vamos modificar esse componente. Então, nesse bloco tratado como Model Reference, nós vamos vir aqui e, ao invés de ele herdar o tipo de dado, que é double, ele vai ser ponto fixo. Esse ponto fixo 16. E pelo tipo de modelo, nós sabemos que ele vai receber dados entre menos 10 e 10. Menos 10, 10. Se a gente tiver 5 bits sem representação, dá entre menos 16 e menos 15 e 16, dá para ser representado. Então a gente pode imaginar que com 5 bits eu consigo representar isso. Se a gente não souber calcular, a gente pode pedir este cálculo aqui. E aí ele pega e coloca o valor que deu 11 aqui, que é justamente 16 menos 5, que dá 11, que é a melhor precisão para ele trabalhar. E aí eu salvo isso aqui, deixa eu salvar aqui. Fix 16, eu salvo assim, e eu vou nesse modelo aqui e troco esse compo 16, explore, eu troco o componente para ele chamar outro bloco que é o fix 16, apply, fecha, e o pessoal vai subir como SL0. E agora nós vamos rodar esse modelo e ver o que acontece. Está gerando 16, e aqui deu um monte de erro. E o erro vem do quê? Vem aqui, ele usa esse bloquinho, ele recebe double e tem que se conectar aqui a um bloco que tem esse fix 16. Então, como é que eu conserto isso? Para isso, eu vou inserir um outro bloquinho aqui, que é o de conversão de dados. Então, aqui eu tenho convert data type, convert, vamos mostrar isso aqui, ele roda, a gente observa que não tem mais erro. Salvo isso aqui. Tem uma última observação para fazer sobre um assunto que eu passei rapidamente na hora do Model Reference, sobre os modos de simulação. Então, nós estamos usando o modo normal, e ele tem mais 3 outros: Accelerator, Rapid Accelerator e etc. Basicamente, existem duas coisas que estão comprometidas em relação a esses parâmetros. O parâmetro normal, que é o que a gente utiliza de simulação, ele tem o modo mais lento, no qual ele tem uma interatividade muito grande com o MATLAB, e mesmo com o sistema a gente pode interferir na execução do sistema. Então é muito interessante quando eu estou na parte de concepção do modelo de projeto e na parte lógica da montagem. O Accelerator, ele é um modo onde algumas rotinas internas do Simulink, de blocos do Simulink, são pré-compiladas em linguagem C para agilizar a simulação, para tornar a simulação mais rápida, para diminuir o tempo de processamento de simulação. Nesse sentido, eu continuo tendo uma interação forte com o MATLAB, eu continuo tendo uma boa interação
ou capacidade de edição dentro do Simulink, mas a gente tem algumas restrições, porque esse processo de pré-compilar o Simulink torna a simulação, eu tenho um tempo de preparação para a simulação, ele tem esse tempo de preparação e depois a simulação vai mais rápido. O Rapid Accelerator é esse processo mais acentuado, e finalmente o external eu tenho um processo totalmente separado. Então eu pego o MATLAB e gero um executável. O modelo de Simulink, e gero um executável externo que funciona num outro hardware. É a execução mais rápida, mas é na qual eu tenho menos interatividade com o MATLAB e com o Simulink. E com isso eu termino os tópicos que estão previstos para hoje. A gente volta à nossa apresentação. Então, o que eu tenho é o seguinte: fazer um resumo da demonstração e informações adicionais. Nós começamos com a construção de um modelo simples, contínuo, sinal emissão seno no osciloscópio. Adicionamos um elemento não linear, o bloco de saturação. Simulamos no modelo novamente e tivemos o resultado aqui que é apresentado nesse gráfico ao lado. E incorporamos funções no formato da linguagem do MATLAB, que em alguns casos pode ser bastante prático, por meio da utilização do bloco Embedded MATLAB Function. Depois disso, nós acrescentamos a criação de hierarquia nos sistemas por meio dos subsistemas, e também mostrei como utilizar o recurso de mascarar para os subsistemas para criar uma casca de interatividade para esses subgrupos de blocos. Esse sistema que nós criamos, além de combinar elementos lineares e não lineares, também a gente inseriu elementos de multirating, taxas diferentes de amostragem. E adicionamos uma documentação. Depois nós falamos de model reference, e isso já dá model reference e tipos de dados, o que já veio puxando o outro assunto, que é o conceito de metodologia chamada Model-Based Design, para gerar códigos e sistemas embarcados. Então, qual que é o conceito que traz isso? É ter o modelo como o núcleo de um processo de geração, um processo de projeto no qual eu tenho, a partir do modelo, a especificação do seu sistema, mas em formato executável. Ou seja, eu tenho um modelo, eu consigo ter uma ideia de como ele funciona. A partir daí, sair para o próprio projeto com simulação, com as alterações, o que acontece, como se comporta. Esses são projetos e modelamento de sistemas dinâmicos, multidomínio. Eu posso trabalhar no domínio da frequência, no domínio do tempo. Eu posso trabalhar com sistemas lineares, não lineares, com taxas variadas de amostragem. E a partir daí, por meio do modo de execução, eu posso gerar automaticamente o código, posso trabalhar. Então, para isso, eu tenho uma família de produtos que trabalham com Simulink, que me permite passar para esse módulo aqui de implementação de código e a geração de código automático, e tudo isso me permite trabalhar sempre num processo onde eu tenho teste e verificação contínua. Então, esse modo, esse processo, esse fluxo de trabalho que é conhecido como Model-Based Design. Como eu disse, esse webinar é de introdução às informações ao conceito do Simulink, ao uso do Simulink. Vocês podem ter informações adicionais no site da Opencard, no site da Networks. Para quem tiver oportunidade, ou quem tiver chance de mexer com o Simulink, é interessante trabalhar ou testar. Os exemplos que eu criei aqui nesse webinar vão estar disponíveis no site da Networks. Vocês podem baixar isso da área do MATLAB Central. E eu recomendo que vocês pratiquem, que é uma forma mais eficiente de se aprender alguma coisa. E também consultem outros webinars específicos para a área de aplicação de vocês. Muito obrigada.